Romanos, capítulo de número 2, o versículo é o de número 17. Coloca para mim, por favor. Tudo bem com vocês, pessoal? E se não tiver, vai ficar, já ficou, porque nós já estamos bem. Romanos 17 diz assim, ó: eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus. Vou ler de novo e eu vou explicar. Eis que tu, ou seja, uma palavra muito direcionada. Para quem? Para mim e para você, que somos os judeus de hoje. Quem são os judeus? Aqueles que pertencem ao povo de Deus. Aqueles que têm por linhagem, ou em seu DNA, Cristo Jesus. Estes são os judeus. Bem, é verdade que existe os judeus que se converteram, como também existe os judeus que até hoje estão à espera do Messias, porque não acreditam em Jesus, que foi aquele que veio, como Filho de Deus e que fez maravilhas e milagres no meio do povo, e uma grande parte deste povo não acredita como aquele Jesus como Messias. Estão à espera até hoje e vão ficar à espera até o último dia da vida deles, porque o que veio não voltará daquela forma, não. Voltará sim, mas agora para buscar a sua igreja. Então nós já entendemos que a palavra de Paulo aos judeus aqui na carta aos romanos, ela tinha uma direção, ela tinha um objetivo a ser atingido, a ser alcançado, e ela foi. Entenda o que eu vou lhe falar, mesmo você não querendo ou não concordando, a palavra de Deus, ela vai fazer o que ela precisa fazer. No caso, quando eu me refiro a fazer, eu me refiro, ela vai ser pregada de uma forma ou de outra. Bem, também é a verdade que nem todos aceitam a palavra na sua essência. Muitos, ao invés de acatar para vivê-la, eles têm menosprezado ou, como você quiser entender, desprezado a palavra de Deus, quando ela deveria, por mim ou por você, ser guardada, ser colocada em nosso coração. Os judeus aqui de Roma, através desta carta que a eles está sendo direcionada, Paulo faz questão de mencionar alguns detalhes que eu quero aqui compartilhar, citar com você, para que você entenda o que Deus quer falar. Então preste bastante atenção para que você não se distraia. Olha só, Paulo disse assim, eu vou ler de novo. Eis que tu, ou seja, você, que tens por sobrenome o que, pessoal? Judeu. Eu disse no decorrer de todo o dia, que quando nós queremos se referir a alguém, e principalmente quando esse alguém possui dinheiro, geralmente nós citamos o sobrenome, ao invés de citar o primeiro nome. Você quer ver um exemplo? Quando você vai se referir, por exemplo, ao sobrenome Campos, você fala assim, olha, a família Campos tem muitas propriedades, tem muitas posses, são pessoas bem-sucedidas, mas você não se refere ao primeiro nome, você se refere ao sobrenome dela. Biblicamente falando, é a mesma coisa. Por quê? Porque Jesus faz menção assim. Inclusive, se você for ver na Bíblia, a Bíblia fala assim, ó, esse tal se chamava Judas
Iscariotes, mas não é aquele, esse chamava Judas Iscariotes, e esse que escreveu a carta se chama Judas, não é o Iscariotes, aquele que traiu Jesus. Você pode ver que há uma distinção entre os dois, ou uma separação. A um se refere com o sobrenome para se referir a ele como o traidor. Por quê? Porque o seu sobrenome, ele fala muita coisa e ele refere de fato quem você é. Pastor, como assim? Eu estou falando de uma forma espiritual. Porque quando nós lemos aqui, Paulo dizendo, vocês que têm por sobrenome judeu. Bom, Paulo está dizendo assim, vocês que são de Deus, vocês que já estão vivendo, né, o que Deus tem para vocês, como nós estamos vivendo isso. Mas talvez o que vocês estão fazendo como práticas e atitudes não são condizentes como os judeus deveriam viver. E isto começa a se tornar ou a ser um grande problema para nós. Porque eu falava com umas pessoas, como eu vou falar com você também agora. Havia muitos que se diziam judeus, só que os comportamentos não tinham nada a ver com o judaísmo. Parece o povo que diz ser alguma coisa, mas que na verdade nunca foi nada, nunca foi coisa alguma. Porque o simples fato de ter o sobrenome de crente, de ter o sobrenome de cristão, de ter o sobrenome que somos de Deus, isso para o Senhor não é relevante, irmãos. Porque Paulo está falando de uma patente, Paulo está falando de um cargo, Paulo está falando de algo que para Deus não importa. Todo mundo que chega na igreja, ainda que seja pela primeira vez, nós já começamos a chamar ela de irmão, mas talvez não é irmão, talvez é um traidor. As pessoas chegam pela primeira vez na igreja, e nem só os que chegam pela primeira vez, às vezes aqueles que já estão há tempos. Dizem ser judeus, mas as práticas é de gentil, pessoas que não se convertem, pessoas que não se renderam a Jesus, pessoas que não se rendem ao cristianismo, pessoas que não obedecem, pessoas que não mudam, que não convertem, como Jesus quer. Ontem, por exemplo, eu cheguei do acampamento, fui para a igreja, minha esposa ainda estava lá com os meus filhos, eu fui para lá, e aí eu entrei no escritório, e Deus falou assim, estava prestes para começar já o culto com os jovens, e Deus falou assim, vai pregar. Eu falei assim, Deus, mas eu não preparei, quem vai pregar é a minha filha. Ele falou assim, aquele que está te mandando pregar vai sustentar o que você vai falar. Eu levantei e fui na hora. Cheguei lá, abri a Bíblia e comecei a pregar o que o Espírito me deu, na hora. E eu falava justamente com os nossos jovens, para que eles pudessem ser transformados por Deus. Porque Paulo condena a transformação, até porque isso não acontece, e muitos tentam fazer, mas isso não existe. O quê? A transformação da carne, porque a carne para nada aproveita, a carne é a sua vontade. A carne são os nossos desejos, inclusive Paulo fala que para ir ao céu precisa ser transformado, receber uma nova roupa, lá vai ter um novo corpo, lá tudo vai ser novo, mas primeiro a transformação deve ser aqui. Hoje nós estamos preocupados muito com aquilo que está por fora, inclusive nós vamos falar um pouquinho sobre isso, e eu dizia para eles justamente isso, que nós precisamos permitir essa transformação acontecer. Não adianta as pessoas dizerem que eu sou um cristão, que eu tenho um cargo ou uma patente de pastor, sendo que eu estou indo para o inferno. O que isso me adianta? O que isto adianta você? Um cargo que o homem dá, uma posição que o ministério dá, um status que o ser humano dá a nós. Se estamos indo para o inferno, ganhando o mundo, mas perdendo a nossa própria alma, dizendo que somos, mas na verdade não somos ninguém. Então Paulo está se referindo aos judeus que achava que era, mas que não era.
E ele diz assim: olha, eis que tu que tens por sobrenome judeu. Só o sobrenome. Você sabia que tem gente que só tem o sobrenome? Você quer ver um exemplo? Às vezes você conhece alguém assim que tem muito dinheiro, né? E aí você se refere a ela pelo sobrenome, que todo mundo conhece, famoso. Aí alguém que é mais próximo a ela vira assim e fala assim para você assim, ó: você não sabe de nada. Oh, mas como assim? Eu vejo a pessoa esbanjar, é carro de luxo, é isso, é mais aquilo, é status, ostentando. Aí aquele que está mais perto, que anda junto, fala assim, ó: tudo que tem é do banco. E muitas coisas ainda que possui, além de não ser dele ou dela, ainda está devendo, já está até na dívida ativa. E você fala: não, mas do jeito que essa pessoa vive, do jeito que ela mostra, parece que tem muito. Você tem que tomar cuidado, porque nem todo mundo que parece é. Tem tantas pessoas que mostram ser alguma coisa e que parecem que são alguma coisa, e que se você não tiver o entendimento, o discernimento, você vai ser enganado. Você vai ser confundido. Você precisa tomar muito cuidado com isso. Por isso que Paulo chega de uma forma muito séria e começa a condenar. Paulo começa a exortar, Paulo começa a lançar em rosto, Paulo começa a jogar na cara, Paulo começa a apontar o dedo para eles, como Paulo apontou para Pedro e repreendeu ele. Por quê? Porque Paulo queria ver eles salvo. Paulo queria ver este povo indo morar no céu. Por isso que Paulo falava desse jeito. E Paulo diz para eles: ó, eis que tu que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, passa, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. O que os judeus, inclusive até hoje, obedecem à lei, eles não obedecem ao evangelho. A maioria deles que não se converteram, é só ao evangelho. Inclusive para o judeu, o que eles acreditam na Bíblia é só o Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio, os 5 primeiros livros. E o resto para eles não serve para nada. Eles só vivem na lei, eles só vivem acerca da lei de Moisés, porque para eles é Moisés. E o resto, o nome já diz, é resto, inclusive Jesus. Mas eles acham que são melhores que todos os outros. Inclusive eu falava hoje de manhã, e é uma grande hipocrisia de algumas denominações, de algumas igrejas que batem no peito e dizem assim: a minha igreja é a certa, a minha igreja vai para o céu. Está indo todo mundo para o tacho, irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Eu fico pensando, tentando entender a cabeça desses pregadores, desses judeus. Será que lá no céu vai ter um pedaço de um terreno para a igreja da graça, outro para Deus é amor, outro para a Assembleia, outro para a Universal, outro para a Mundial? Será que lá vai ser assim também, dividido? Engraçado que os judeus são assim. Eles se acham melhores do que os outros, a tal ponto de querer condenar, de querer repreender, de querer achar que eles estão acima. O que é isso, pastor? O religioso é desse jeito. A pessoa que entra pela religiosidade, ela não escuta ninguém. Só ela é certa, só ela está correta. Parece que foi ela que escreveu a Bíblia, de tão verdade que ela acredita viver. E é uma grande tristeza se acaso estamos vivendo assim. Os judeus, eles eram instruídos somente pela lei, eles só aceitavam a lei como instrução. E segundo o que está escrito na Bíblia, a lei só nos induz a pecar. Pastor, como assim? Verdade, é só você ler. A lei só nos induz ao pecado, e o pecado nos leva para onde? Para a morte. Por isso que Jesus veio, para cumprir a lei, para que hoje a gente não pudesse viver por ela, senão nós estávamos todos no sal. Hoje nós estamos na graça, que é o favor não merecido que Deus conquistou por mim e por você. Diga graças a Deus. Então eles dizem, passa.
e confias que és guias de quem? Olha para você ver. Eles têm uma confiança, ou seja, uma autoconfiança, que eles estão tão certos que eles acham merecedores de conduzir as outras pessoas. Sabe aquela sensação, não, eu sou o cara, eu estou bem, é comigo. Irmãos, presta atenção no que eu vou te falar. Tem muitos pastores que era para estar sentado ouvindo e sendo instruído e ensinado, mas está querendo ensinar o povo. Ah, pastor, o senhor não pode falar isso. Irmão, eu não estou falando conversa fora, eu estou falando daquilo que eu sei, daquilo que eu vejo. Tem muita gente em cima do altar querendo pregar e ensinar, mas deveria estar sendo conduzido. São condutores cegos e os dois vão cair aonde? No abismo, mas está cheio de gente assim. E isso é muito sério. Por quê? Porque não é só o pastor, o povo em si está sendo conduzido para um abismo, sem se dar conta, sem perceber. Por quê? Porque falta entendimento, falta sabedoria, falta instrução, falta discernimento espiritual. Às vezes me deparo com tantas heresias em cima de altares, heresias no meio do povo de Deus, heresias dentro da igreja, e eu fico vendo, meu Deus, o que é isso? Eu fico triste. E o pior, não é só isso, porque Jesus disse que já existiria. O quê? O anticristo, o falso profeta. O pior é que às vezes nós estamos tão cegos, na mesma condição desses, ou até mais, que a gente não consegue nem perceber. Você tem que pedir a Deus entendimento, irmãos. Você tem que pedir a Deus discernimento, pedir a Deus direção, pedir a Deus revelação, para que Ele fale com você e mostre para você o que Ele quer, não o que você deseja que Ele fale. Mas muitos se acham assim. Luz dos que estão em trevas, guia dos que estão cegos, passa. Instruidor dos nécios, se até eles também estão na mesma posição, mestre de crianças, que tem forma de ciência, parece que é conhecedor do que está falando. Parece que tem sabedoria, entendimento. Nunca esqueça, nem tudo que parece é. O fruto que a Eva desejou parecia bom e agradável e desejável. Foi o que ela disse. Mas era bom, agradável e desejável? Não. Ela achou. Foi por aquilo que parecia, comeu e pecou contra Deus. Tem muita gente assim. Sendo direcionado por aquilo que os olhos lhe mostram, por aquilo que as vistas estão lhe mostrando, não por aquilo que o Espírito está querendo falar. E aí, eles dizem mais, que tens a forma, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Olha que sério isso. Passa. Tu, pois, ensinas a outro. Por que não ensina você mesmo? Esse é o grande problema. O grande problema daquele que acha que sabe. E o triste é porque ele está precisando ser instruído e está querendo instruir os outros. Paulo, sem rodeios, Paulo, sem dar voltas, chega no povo judeu e começa a apontar a falha e o erro que eles estavam cometendo. Paulo está chamando eles do quê? Paulo está chamando eles de hipócritas. Porque eles falavam algo, mas o que eles falavam, eles não viviam. Segundo Jesus, eles davam cargos pesados a outrens, a outras pessoas, mas eles mesmo nem um dedo sequer movia-se do lugar. Este é os judeus que não creem em Jesus, ou os falsos mestres, que às vezes já está no nosso meio, diante da gente. Que triste, irmãos.
Paulo não se cansa, ele ainda continua falando. Tu que pregas que não se deve furtar, e você furtas? Vocês estão dizendo que não deve fazer, mas vocês são os primeiros a fazerem? Porque geralmente o que eu costumo dizer é que o defeito das pessoas é muito nítido nos nossos olhos, de quem está do lado de fora. Mas o nosso defeito é muito mais difícil de enxergar, porque a gente precisa ir ao espelho para ver se existe falha. E quem é que gosta de ir ao espelho e pedir: espelho meu, me mostre a falha que tenho? Não, a gente só procura o espelho para se embelezar ainda mais, mas não para ver onde tem algum erro. E por isso que a gente não consegue identificar se em nós existe uma falha ou não. Mas aos outros, mamãe mandou esse, esse tem. E gostamos de apontar e de condenar. Paulo identifica o problema, Paulo identifica toda a situação que eles estavam fazendo, passa e começa a jogar na cara, é claro. Tu que dizes que não se deve adulterar, está adulterando? Tu que abominas os ídolos e cometem o quê? Sacrilégio. Sacrilégio é roubar. Quer ver? Muda a tradução, coloca na atualizada, por favor. Dizes que não se deve cometer adultério, e o cometes, abominas os ídolos, e lhes roubas o quê? Vamos lá? Então vamos entender o que eu estou falando? Quando nós fomos libertos da antiga religião, a maioria pertencia, alguns sim, alguns não, independente, e fomos libertos daquela adoração a santos, a imagens feitas por mãos humanas, e hoje nós abominamos e condenamos. Por quê? Porque a Bíblia condena. Isso é uma grande verdade. Mas até para condenar, você precisa ter uma sabedoria em falar, em dizer, porque senão você não vai ganhar a pessoa a quem você pretende ganhar. O problema não é só condenar ou pregar contra a essa prática errada, que o próprio Jesus também condena. O problema é condenar a prática errada, seja ela qual for, se a gente também está no erro. O que Deus está falando é que a condenação vem, talvez por nosso intermédio, acerca de uma situação e às vezes até acerca de pessoas. Só que qual é a diferença nossa que roubamos a Deus daqueles que adoram a imagem? Para Deus, pega todos esses e coloca dentro de um saco e joga fora, porque para Deus não serve nenhum. E o que é roubar o templo? Ah, pastor, vou te explicar, talvez você ainda não entendeu. Você não vai vir aqui e vai roubar uma cadeira dessa e levar para a tua casa. Então não é disso que eu estou falando. Você não vai entrar aqui, pegar aquele bebedouro e falar assim: nossa, eu gostei daquele bebedouro, vou levar aquele bebedouro para a minha residência. Você não vai entrar aqui e falar assim: nossa, gostei daquela televisão, vou levar essa televisão para a minha casa. Não, não é isso. O que Deus está falando é de uma fidelidade a Ele. No quê? No servi-lo de uma forma geral. Por quê, pastor? Porque lá na frente, Paulo continua condenando esses judeus, porque esses judeus roubavam o povo que Deus queria ganhar, que eram os gentios. Por causa dos comportamentos, os gentios não se aproximavam de Deus. Assim acontece muitas vezes. Com o nosso falar e com o nosso proceder, nós trazemos para perto ou nós afastamos de perto de Deus aqueles que deveriam se aproximar para conhecer quem Ele é. Cuidado, se é que eu posso falar assim, judeu, cuidado que você está fazendo. Cuidado com o teu procedimento, porque às vezes você está roubando o templo, não as coisas que no templo, aqueles que querem entrar, mas não podem entrar por causa do seu mau testemunho.
por causa da tua conduta, por causa do teu procedimento, por causa do teu jeito, porque judeu significa aquele que pertence a Deus, aquele que serve a Deus, o povo de Deus, a nação que Deus escolheu. Mas qual é o procedimento? Tem coerência ou não? E é isso que você deve pensar. É isso que você deve analisar. 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Ou seja, está muito claro que Deus estava falando com eles através do que Paulo se referia. Por quê? Porque Paulo usa o meio que eles achavam que era correto para ensinar eles que eles estavam o quê? Errados. Como Jesus sempre fazia. Jesus via que as pessoas não entendiam muito o seu linguajar, então Jesus contava parábolas. O que é parábolas? História. Para ilustrar a sua pregação, a sua mensagem, a tal ponto que o povo então começava a entender. Então Paulo está falando da lei, porque a lei eles obedeciam. Paulo não tinha que falar da graça, porque a graça eles rejeitavam. Então Paulo falava daquilo que eles acreditavam, para quê? Para ganhá-los. Para que eles pudessem entender que eles estavam errados. Então Paulo começa a falar, como ele mesmo disse lá na frente, tem que se fingir de louco para ganhar os loucos. Olha como Paulo usava para poder ganhar aqueles que não tinham conhecimento da verdade. Nós já temos e às vezes estamos afastando aqueles que precisam. Então Paulo continua dizendo a eles, passa. Pois como está escrito, ou seja, do jeito que vocês acreditam. Vocês acreditam na lei, não acreditam? Então, pois é, está escrito na lei que o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre o povo mundano. Por causa de quem? Por causa de quem? Por vossa causa. Coloca o seu nome aí. Eu coloco o meu. Cada um de nós devemos colocar o nosso nome, trazer a mensagem para nós. Será que nós não estamos blasfemando o nome de Deus entre os gentios, entre os mundanos, com o nosso comportamento? Estuda a história do judaísmo. Estuda a história do povo de Deus. Olha os usos, olha os costumes, olha as práticas e veja. É bom. Você tem que ter o conhecimento. A devoção que eles tinham a Deus, porque hoje nós temos isso, mas não fazemos. Cadê a nossa devoção? Cadê o nosso louvor? Cadê a nossa integridade? Cadê a nossa justiça? Cadê a nossa idoneidade ao servi-lo, ao estarmos na casa de Deus? Às vezes não temos mais, mas temos um sobrenome. Qual? Cristão. Como alguns dizem, crente. Não sei qual é a forma pela qual você é conhecido, mas se for uma forma má e ruim, você está blasfemando o nome de Deus entre os gentios, você pode pagar um preço caro. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim, ó, ai daquele que fizer um dos meus pequeninos tropeçar, melhor pendurar uma pedra no pescoço e lançar lá no abismo. Será que com os nossos comportamentos, nós não estamos também blasfemando o nome de Deus, irmãos? É triste quando as pessoas chegam em mim e falam assim, pastor, sabe fulano, sabe Beltrano? Sei, pois é, pastor, fulano, Beltrano fez isso e isso e isso. Eu falo assim, não foi. Não, pastor, fez isso comigo. Se o senhor quiser, pode chamar que eu vou falar na frente. Mas, irmão, essa pessoa está dentro da igreja. Pastor, pois é, está dentro da igreja, mas não é da igreja. Está junto, mas não é dos nossos. Está só no meio. Está misturado. Como os gregos subiam para o templo, com o movimento, pensando que ia adorar e que Deus iria receber quando eles levantassem as mãos, mas Deus iria condená-los. Eu fico triste às vezes, irmãos. Decepcionado com a atitude que às vezes nós temos que não deveríamos ter. Que nós não deveríamos ser assim. Por isso, a Bíblia diz no 24, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa, pula para o 28. Porque não é judeu quem o é apenas de que forma? Então, espera aí.
Paulo não está dizendo que Deus não olha para o que está no exterior ou que ele não se importa com isso. Não é isso. Eu sempre digo que pior do que não entender é entender errado. Se fosse assim, Deus permitiria as mulheres vestir roupa decotada para mostrar o que deveria mostrar só para o marido mostrar o que deveria mostrar só para a mulher. Se fosse assim, era permitido. E nós sabemos que não é, porque no Novo Testamento Deus fala só de ter intenção ou aquele que trouxer o escândalo já pecou. Então me perdoe, não se finja de um desentendido. Porque talvez você é um religioso fanático que não aceita a palavra de Deus. Se não fosse assim, quando Jesus chegou lá naquele mar, onde Pedro estava banhando, ele percebeu que ele estava errado. Banhando não, ele estava pescando, perdão. Ele percebeu que ele estava errado. E o que é que ele fez? Ele, tchup! Por que ele se jogou no rio, no mar? Porque a Bíblia diz que ele estava pelado. Não é pelado nu com a mão no bolso, não. Pelado, não. O que o texto está dizendo ali é que o jeito que Pedro estava era uma forma inconveniente de se vestir como ele dizia ser de Deus. Tem roupas que não dá para vestir, irmãos. Que não dá para usar. Que não tem como. Ninguém vai andar pelado, ninguém está louco. Mas talvez se andasse pelado, porque tem umas irmãs que se andasse pelado, talvez não chamava tanta atenção como elas estão chamando muito aí, com as roupas apertadas, que está tudo divididinho. Uma banda para lá e uma banda para cá. E tem uma banda da parte do inferno também. No meio. Talvez se andasse pelado não chamasse tanta atenção. O problema é que as pessoas não entendem ou não querem entender. Então o que Paulo está falando não é o exterior, que ele não se importa. Ele está falando de uma forma espiritual. Porque ele disse assim, nem é a circuncisão aqui é somente na carne. Ele está falando da lei, porque a lei pregava e reza na lei que a circuncisão, que é o pacto, que é a aliança, tinha que ser na carne para todo mundo ver que o prepúcio do órgão masculino genital foi cortado e teve derramamento de sangue. Então todo mundo via que o sangue derramou. Então eles assim acreditavam que aquela pessoa era de Deus. Então se aqueles que hoje mutilam o corpo também é de Deus. É disso que Paulo está falando. Porque as pessoas estavam preocupadas com isso, com o que estava escrito, com o que a lei pregava, com o que a lei dizia. E não é isso que Deus está falando. Inclusive, no versículo seguinte, ele diz assim: porém, judeu de verdade é aquele que o é interiormente, ou seja, lembra do que eu falei com vocês agora há pouco, acerca dos jovens, a mensagem que Deus me deu no dia de ontem? O interior é a transformação que Deus quer fazer. Olha só, vamos entender? Até porque, na grande maioria das pessoas que falecem, que morrem, geralmente qual é a roupa que os familiares colocam nelas? Não é a roupa social? Você pode olhar, a maioria das pessoas, quando é homem, a camiseta até aqui, às vezes na vida toda andou de regata, mostrando o peito, mostrando a coxa, mostrando a perna, não tinha pudor, não tinha decência, aí quando morre quer colocar uma camisa social. A camisa vai levar para o céu? Vai para o inferno, queridinho. Tem boca não. Aí que está o problema, não é a roupa. Agora, eu também tenho que ter decência, eu também tenho que ter pudor, eu também tenho que temer a esse Jesus, porque imagina só o seu pastor chegar aqui de bermudinha, de regata, de chinelinho de dedo. Tem um lugar certo para usar? Tem um lugar certo para usar. Eu, por exemplo, a gente vai jogar bola, eu não vou jogar bola de calça, eu não sou louco. Se bem que tinha um lá ontem de jeans, short de jeans, jogando bola, estava aqui no meio da canela. Falei, misericórdia, o que é isso?
Como que eu vou jogar bola de calça? Eu coloco o quê? Eu coloco um short. Ontem, como eu não fui jogar, eu fiquei do quê? Quem reparou? Eu fiquei de calça. Para que eu vou colocar short? Fiquei de calça, eu não fui jogar. Ah, só quer ser melhor que os outros? Não. Eu não tinha por que usar short, eu não ia jogar bola. Simples assim. Não é pecado, não é condenável. Agora tem o lugar para você usar. O problema é que, às vezes, como Paulo está dizendo, o judeu é aquele que é o interiormente, é o que está aqui dentro, porque o que dentro está é o que Deus quer transformar, é o que Deus quer fazer, é o que Deus quer mudar, e às vezes o que está dentro nós fechamos para Jesus, nós não deixamos Ele fazer. O que adianta eu chegar todo engomadinho? Ó, não é nem botão, Duda, é botoadura. Mas se o coração está pretinho, magoado, chateado, rancoroso, o que adianta? Então é para você ter uma ideia daquilo que Paulo está falando, e é o que de fato precisa ser transformado. Ele continua, vou ler de novo: porém judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão a que é do coração. Onde? No espírito, na alma. Passa. Não segundo o quê? O que é a letra? A letra é a lei. Não segundo o que os judeus acreditam que sejam. Não é nisso. Não é na lei. É cujo louvor não procedem dos homens, mas procedem de quem? Eu não estou um pingo preocupado em ganhar aplauso dos homens, irmãos. Nem um pingo preocupado. A minha aprovação, se não vier do Senhor, eu não quero. Eu busco a aprovação de Deus. Às vezes as pessoas olham, como eu acabei de citar, e dizem assim: nossa, pastor, ou qualquer outra pessoa que você vê, né, todo bem alinhadinho, todo bem, né, tudo em cima, combinando as cores, uma roupa bonita, mas lá dentro está o quê? Jesus falou sobre isso. Jesus falou que os israelitas daquela época, o povo dele, parecia um sepulcro caiado, bonito por fora, mas por dentro completamente destruído. Qual é o grande problema disso? O grande problema disso é que nós, hoje, em dia, estamos só preocupados com o exterior. Cuidamos bem, né? Compramos, às vezes, no caso das mulheres, maquiagens caras para passarem no rosto, para ficar ainda mais lindas. Ó, tá vendo? Você está com moral com o pastor. Mas o interior está como, hein, irmãs? Preocupamos se não vamos à igreja com uma roupa repetida, porque a irmã vai ver e vai falar, mas o interior está como, hein, irmãs? Os homens também a mesma forma. Procuramos em ter para mostrar, para aparecer, mas não se preocupamos que às vezes o que nós procuramos ter é por mera vaidade. E vaidade, Deus não abençoa? Vaidade é pecado? O que é vaidade? É comprar algo que você não precisa para mostrar aos outros o que você não pode ter. E o coração, homem, está como? Como é que está? Às vezes estamos assim. O sobrenome é de judeu, mas o comportamento, me perdoe, talvez está sendo de gentil, que é aquele que ainda não encontrou a Jesus. Talvez é assim que estamos vivendo. E como Paulo estava orientando aos judeus, eu também estou lhe orientando, para que você procure viver como de fato um judeu vive. Comece pela sua devoção a Deus. Olhe para a devoção de um judeu, que ele não permite corromper.
que ele não permite ser tirada dele. Às vezes nós estamos permitindo. Não temos mais aquele apreço por Jesus, por estarmos, por congregarmos, por frequentarmos, porque isso está sendo tirado de nós aos poucos e a gente não se atentou. Mas o sobrenome ainda está com a gente, só não somos mais o mesmo. Talvez deixamos de ser há muito tempo atrás. Eu não vou me estender mais aqui, vou parar por aqui. No domingo que vem eu quero continuar essa mensagem. Tem muita coisa ainda para a gente falar, mas hoje Deus mandou parar. Como também de manhã ele fez a mesma coisa. Os 2 cultos ele mandou parar aqui. Mas coloque no seu coração, não é o que as pessoas dizem que você é, e nem é o crachá que eu tenho, ou a posição que eu exerço, é o que Deus vê de fato quem eu sou, porque isso sim é relevante para Deus. Não seja um gentio, mas seja um judeu não só de nome, mas de atitudes, de práticas, porque assim Deus vai abençoar, transformar a sua vida, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor.